Ainda falando sobre a importância dos fungos, a gente pode enumerar aqui em diversas situações. Então, aí, a questão ecológica. Decomposição da matéria orgânica. Os fungos têm a maior atividade, uma atividade de importância global no processo de decomposição de matéria orgânica. Das florestas, auxiliando na questão, principais agentes de decomposição em florestas, reciclando o material. Por quê? Ele pega uma árvore, a árvore caiu lá, um tronco. Na nossa visão geral, nós dizemos assim, né? Depois de passar determinado tempo, a gente passa lá na floresta, encosta assim no tronco, ele está mole. Ah, esse tronco de árvore que está caído aqui no chão, ele está podre, né? Apodreceu. Ele entrou em processo de decomposição. Agora, quem é o responsável pela decomposição daquele material? Principalmente fungos, que eu citei anteriormente, celulolíticos, lignolíticos. Tá? Por quê? Ele produz enzimas, quebram aquela estrutura vegetal, tá? Celulose, por exemplo, hemicelulose, lignina, que dão firmeza àquela madeira. E aí, o que acontece? Ele quebra e absorve uma parte dela como fonte de energia, açúcar. E o restante do material, já que ele está todo quebrado, ele já não tem mais aquela firmeza. Então, a partir do momento que você pega e você aperta, ele se transforma em pó. Um animal que está na floresta, que passa e pisa em cima, aquele pó, que na verdade, o que é aquele pó? São outras substâncias, são sais minerais, são outras substâncias vegetais que estão ali diluídas, que vão para o solo e com a ação da chuva, elas podem ser transportadas para as porções mais profundas do solo e depois disso serem reabsorvidas pelas raízes de outras plantas. Mas agora, quem faz a decomposição? Os fungos. Então, por isso, eles têm uma importância fenomenal na reciclagem de matéria orgânica. E justamente, então, como foi colocado ali, liberação de nutrientes para as plantas. Agora, essa liberação se dá pelo processo de decomposição da madeira. Tá bom? Agora, tem o lado ruim também. Ou seja, destruição de produtos. Madeira. Então, postes de madeira. A gente pode ver, às vezes, um poste ficando apodrecendo. Antigamente, dormentes, que a gente chamava, estrada de ferro. Ou seja, você tem os trilhos e tem aqueles dormentes. Hoje em dia se usa muito o dormente de concreto, para que justamente haja uma estabilidade dos trilhos, né? Então você põe brita, né? Você coloca a brita, você coloca os dormentes e depois você coloca os trilhos. E com isso você vai ter o quê? Um equilíbrio daquele material, facilitando e evitando que o trem sofra algum descarrilamento ou o que seja. Antigamente não se usava o dormente de concreto, e sim um dormente de madeira. E poderia estar sujeito à ação do tempo com relação ao crescimento fúngico e com isso a decomposição, provocando oscilações nos trilhos. Casco de navio feito de madeira que não foi bem tratado ou bem envernizado para evitar justamente a ação dos fungos. Também, casas de madeira, idem. Na medida em que você tem uma madeira que não sofre um tratamento antifúngico, você está correndo o risco de que aquela madeira acabe sendo apodrecida, ou seja, apodrecida não, decomposta por algum fungo, tá bom? Então, sempre para comprar madeira para uma construção de uma casa e tudo mais, é recomendável que você use uma madeira tratada e com soluções antifúngicas. Use uma pintura, ou seja, existem hoje tintas com tratamento antifúngico que você pode pintar e o fungo não se desenvolve ali naquela superfície. Outros materiais, tecidos. É interessante a questão do tecido. Um tecido de origem orgânica, algodão. Você pega uma toalhinha ou aquele pano de algodão, deixa lá num canto da sua casa, lá, tomando chuva, tomando sol, tomando chuva, tomando sol. Aí ele vai ficando o quê? Ficando principalmente úmido, aí ele começa a crescer um bolor. É um fungo. Agora o fungo está crescendo ali, está se nutrindo de quê? Fibras vegetais.
Ou seja, o algodão é formado, o tecido, com fibras vegetais. O fungo produz enzima que quebra aquelas fibras vegetais, que tem celulose e tudo mais. Quebrando, o tecido se torna frágil, então você pode rasgar com maior facilidade. A gente usa até esse termo também, esse tecido apodreceu ali. Né? Ele se decompôs porque um fungo, um bolor, que é um tipo de fungo, cresceu e utilizou a estrutura, a celulose, né? Então ele produziu provavelmente uma enzima chamada celulase, decompôs aquela estrutura e aí absorveu, e o tecido ficou frágil. Às vezes alguns fungos crescem em superfície de lentes. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, em CDs. Olha só, aqui um CD que foi guardado numa condição inadequada. Que condição inadequada seria essa para fungo? No ambiente que tem umidade e calor. É o top para o fungo. É você ter um ambiente que tem uma temperatura relativamente alta, acima de 25, 27 graus, e bastante umidade relativa. É tudo que o fungo necessita. E aí esse fungo específico aqui, ó, ele decompôs a trilha de gravação. Então você praticamente perdeu todas as informações que foram gravadas nesse CD. Então esse é um problema muito sério aí, se você principalmente guardar CD em pilhas, né? É que hoje em dia nem se usa mais CD, né? A gente usa mais pendrive, mas antigamente se usava muito CD, e aí vira e mexe a gente tinha problema de perda de CD por conta disso, por conta do crescimento dos fungos. Micotoxinas. Micotoxinas eu até apresentei lá na introdução da aula de microbiologia, importantíssimo, perigosíssimo, que são toxinas produzidas por fungos. Aqui o caso a gente tem o exemplo da aflatoxina, produzida pelos Aspergillus flavus e Aspergillus parasíticos. Eu lembrei, contando para vocês, eu contei a historinha lá do risco que se corre, por exemplo, da castanha, né, castanha do Brasil, porque essa castanha ela está lá no alto da castanheira, ela cai no chão, permanece pelo menos 1, 2, 3 meses lá, em contato com o solo amazônico, alta umidade, e isso faz com que o fungo cresça na superfície do ouriço e posteriormente na quebra pode haver contaminação da castanha e por consequência a contaminação da amêndoa. Se você ainda aguardar no período de desidratação da amêndoa para preparar para a venda, você não fizer uma desidratação correta, tá? Ou mesmo que você fizer uma desidratação correta, mas armazenar num local com alta umidade e alta temperatura, existe um equilíbrio certinho que coincide uma determinada temperatura para uma determinada umidade que desencadeia o processo da produção da toxina. E essa toxina não é visível. E ela tem um agravante, ela é termorresistente. Não adianta você pegar a castanha depois botar no forno e torrar, que vai matar ou vai eliminar a toxina. Você vai matar o fungo. Mas se ele já tiver produzido a toxina permanece. O fungo pode morrer, mas o problema maior é a toxina, que em doses muito baixas pode ocasionar intoxicação no ser humano. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a fonte de origem. E como eu estou colocando, grãos de oleaginosos. Então não é só a castanha do Pará, que agora tem nome de castanha do Brasil, mas aqui na região, por exemplo, o amendoim. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque o amendoim já é do solo. Ele é retirado do solo. Se ele for armazenado em condições não adequadas, tá? E não passar por um processo de cozimento ou de torra logo no início, você vai favorecer a que haja uma combinação, dependendo da armazenagem, de umidade e temperatura que pode, se houver o crescimento, lembrando, se houver o crescimento do fungo, do Aspergillus, pode sim haver a produção da toxina, e aí você não consegue fazer a identificação visual. Olha, esse pedaço aqui, ou esse grãozinho aqui de amendoim, ou seja, eu posso ver, eu estou vendo a toxina. Você não consegue ver. E ela é cumulativa, né? E por isso pode desencadear processos
desde uma intoxicação leve, com gastroenterite, diarreia, até processos mais avançados de intoxicação, mesmo quando você ingere em grande quantidade, ou aos pouquinhos, em quantidades mínimas, que vão imperceptíveis, pode se acumular no fígado e desenvolver um processo de câncer. Então é muito cuidado. E lembrando que micotoxina não é só a aflatoxina. Hoje a gente tem aí pelo menos umas de 80 a 100 toxinas de diferentes fungos que têm diferentes ações e modos de ações nos seres humanos e em animais. Então é sempre bom a gente tomar muito cuidado com os fungos que estão pelo ambiente, tá bom? Seguindo, ainda falando de importância, como eu disse, nós temos antibióticos e outros medicamentos. A penicilina, que eu comentei lá no começo, produzido pelo Penicillium, cefalosporina, cefalosporium. Produzidos o quê? Quem produz? O fungo produz metabólitos. Esses metabólitos, ou seja, são materiais que ele excreta no meio, e esse material é purificado. Pode ser uma enzima, pode ser um antibiótico. A gente tem aí N fungos que já foram identificados, mas que não se conhece nada ainda do que ele pode produzir. E a gente tem uma outra leva muito maior de fungos que ainda precisam ser descobertos. Então imagina o potencial disso para a área biotecnológica, é uma coisa fantástica. Existem alguns fungos que são comestíveis. Então, a gente conhece normalmente o cogumelo, né? Então, cogumelo, champignon, aquele que você compra no supermercado lá para fazer estrogonofe, né? Já vem cortadinho e tudo mais, ele já está em conserva. Mas se você vai em certos supermercados, você encontra ele fresco, né? Então, é o cogumelo champignon. Mas você tem outros, o coninge, você tem o shiitake, você tem o shimeji, você tem o pleurotus, né? Tem vários deles que podem ser preparados pelas pessoas, tanto na alta gastronomia, quanto com as pessoas mais comuns, tá? Um exemplo de alta gastronomia de fungo é um bem conhecido pela venda que a gente encontra por aí, que é trufa de chocolate. Mas a trufa de chocolate, inclusive o nome trufa, vem da origem da trufa de um fungo, ou seja, um fungo é uma estrutura fúngica arredondada, tá? Que tem uma camada mais em forma de uma casca por fora e ele é esponjoso por dentro. É como se fosse uma trufa mesmo, tá? E por ser extremamente raro, dar em determinadas regiões do mundo, só em florestas temperadas do norte da Europa, tal, você não consegue ainda cultivar a trufa artificialmente numa estufa, como você faz hoje com o shiitake, com o shimeji, com o champignon. Então torna-se a trufa um fungo extremamente raro, que é utilizado na alta gastronomia, porque tem um sabor único, ou seja, cada trufa tem um sabor único, é aquela coisa do ineditismo. Então, quanto mais único você tiver de uma estrutura dessa, mais raro vai ser e mais caro, consequentemente. Então, tem trufas aí que atingem valores astronômicos. Simplesmente que o cara pegar uma refeição, comer, e lá se foi a coitada da trufa, tá bom? Na França, na China, ele era cultivado muito mais antigamente, e depois na França você teve um cultivo mais comercial, e hoje se difundiu para o mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem excelentes produtores, aqui na região da Bahia tem ali em Vitória da Conquista, aqui em Itabuna está começando alguns grupos que estão se reunindo para produzir também cogumelo, porque você precisa do substrato. E aqui a gente tem muito resíduo de material vegetal da indústria. E aí existem experimentos hoje que fazem uma combinação desses resíduos para ver qual é a formulação ideal para você cultivar determinados grupos de cogumelos comestíveis que podem ser depois vendidos, né? Lembrando que uma bandejinha dessa no supermercado é um preço razoável de entre 10 e 12 reais, né? Uma bandeja pequenininha que pesa poucos gramas, né? Pesa lá acho que uns 200 e poucos gramas. Então tem um retorno financeiro bem interessante.
e na medida que você produzir em grande quantidade, você pode abastecer o mercado a um preço mais baixo e dar acesso a todo mundo a provar uma culinária que até então poucos teriam acesso. Envenenamento. Se tem fungo que serve para comer, tem outros fungos que nem passe perto, que justamente podem causar a morte, tá certo? A micotoxina é o fato da substância por ela produzida, né? Ou seja, a toxina, né, do aspergilos, e você ingere a toxina. Já aqui é o fungo, a estrutura dele toda contém uma toxina que vai poder gerar, pode ocasionar a morte em quem ingerir, tanto animais como em seres humanos, animal de pequeno, médio, grande porte ou seres humanos, tá? Então tem que ficar muito atento. Ali eu coloquei o exemplo da Amanita muscaria. Você olha, é um cogumelo lindo, vermelho com bolinhas brancas, tudo uma coisinha bonitinha, chamativo, chama muita atenção, mas por se chamar muita atenção, a correlação entre chamar atenção e capacidade tóxica dele estão equiparadas, viu? Ou seja, chama muita atenção e é extremamente venenoso. Outros podem causar doenças, hemorragias pulmonares, que são fungos desses de parede, por exemplo, que podem causar desde uma leve alergia, você entrar no ambiente que tem bolor nas paredes, né, que a gente fala que a parede está embolorada, aí a pessoa começa a passar mal, né? E aqueles esporos que o fungo produz, que é aquela reprodução assexuada, ficam no ar e a pessoa inala, então pode ocasionar uma reação alérgica ou irem, dependendo do fungo, se instalarem no pulmão e provocarem uma hemorragia pulmonar, tá? Que pode levar muitas vezes ao óbito caso não seja tratado. E fungos relacionados à produção de alimentos. Queijo, salame, pão, cerveja, ou seja, tem alguns alimentos em que o fungo ele é o próprio alimento, em outros ele só acrescenta, agrega valor. Por exemplo, um gorgonzola, ele é um queijo em que você adiciona um fungo, o fungo cresce, né? O fungo cresce e a partir desse crescimento fúngico você faz o consumo do queijo com o cogumelo, com o fungo junto, que ele vai dar aquele gosto forte no queijo. E em outros, o fungo participa do processo de elaboração do material. Ou seja, por exemplo, o pão, né? Você não está agregando, você está transformando a farinha junto com a água, né? Num pão e fermentando. Na cerveja, você vai misturar a cevada, você vai adicionar o lúpulo, você vai adicionar a água e você vai adicionar o fermento, ou seja, ele vai transformar todo esse material em álcool, né? Vai converter esse líquido todo, que são fontes de açúcar, ele vai usar a fonte de açúcar e vai converter em álcool. Então aí ele está transformando, né? Em outros ele está só agregando, outros ele está transformando. Mas eles estão envolvidos em muitos processos no consumo que a gente faz aí no nosso dia a dia. Na questão do fungo de parede, cabe essa foto aqui, né, de um teto bem contaminado por fungo, né? Ou seja, por bolores, que isso é normalmente questão de umidade. Quer resolver o problema da umidade de casa, ou você usa uma solução para impedir que haja entrada de água, ou seja, que a água seja absorvida pela parede, ou você, se não tem jeito, então você borrifa uma solução de água com, por exemplo, hipoclorito, água sanitária. Então você borrifa nessas colônias, porque ela tem um efeito, né? O hipoclorito tem um efeito germicida. Então ele mata, fungicida, né? Então ele mata. Em vez de eu comprar um fungicida, que eu posso me intoxicar, eu pelo menos pulverizo um pouquinho, saio do ambiente para não respirar aquele odor de cloro, deixa passar e aquele fungo vai morrer. É claro que se persistir em umidade, esses fungos, porque como tem vários esporos na superfície do ambiente, o esporo vai voltar lá, alguns depois que passar esse efeito do cloro, e podem reiniciar uma colonização. Mas é uma forma da gente tentar combater. Aqui mostra esse problema sério aqui, através desse fungo, Stachybotrys chartarum,
que é a síndrome do edifício doente, tá? Porque eles gostam de se instalar principalmente em alguns sistemas de ar-condicionado, e aí o sistema de ar-condicionado carrega esporo desses fungos para determinados ambientes. E aí você está lá dentro, você inala e ele vai parar no pulmão, provocando, no caso, a hemorragia. Então aqui tem um caso do surto de hemorragia em 93, 94, numa escola. Tá? Aqui no Brasil a gente teve uma das ocorrências mais conhecidas, foi a morte de um ministro, muitos anos atrás. O ministro chamava Sérgio Mota, era o ministro das telecomunicações, e a causa da morte foi um fungo presente no sistema de ar-condicionado do gabinete dele, lá em Brasília. E depois disso surgiram novas legislações em que há uma exigência na limpeza periódica dos sistemas de ar-condicionado, para que justamente evite uma situação como essa para as pessoas que possam estar dentro desses ambientes fechados. Ok?